pessoa. É um gosto muito grande, doutora Sara, estar aqui consigo e com este grande grupo penso que a maioria de educadores sociais, uma área profissional muitíssimo relevante para a intervenção em contexto CPCJ, portanto, felicitar todos os participantes, desejar que seja realmente um final de tarde bem passado, e felicitar naturalmente a Associação de Educadores Sociais pela iniciativa que levaram a cabo. Antes de mais, dizer-vos que a promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em perigo incumbe, em primeiro lugar, às entidades com competência em matéria de infância e juventude, e só quando a estas não é possível a remoção da situação de perigo, tem lugar a intervenção das CPCJ e, por último, a intervenção dos tribunais, sempre que a estas também não é possível. Portanto, o nosso sistema de promoção e proteção está organizado, como bem sabem, de acordo com um princípio que é o princípio da subsidiariedade, que assenta fundamentalmente num modelo colaborativo de corresponsabilização de todas as entidades para a promoção dos direitos da criança. As CPCJs são instituições oficiais, não judiciárias, que têm autonomia funcional e que visam precisamente promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, a sua saúde, formação, educação e desenvolvimento integral. Trata-se de um modelo que assenta na governação integrada, porque efetivamente cada comissão é constituída por diferentes ministérios e é de acordo com este modelo de base comunitária que é valorizada também a interdisciplinariedade como modo de compreender de forma holística, integrada, a criança e o jovem e a sua própria família. Sem mais delongas, também ainda antes de passar, enfim, à apresentação das nossas excelentes oradoras, também dizer-vos que o atual contexto complexo da pandemia trouxe acrescidas complexidades ao trabalho das CPCJ, que, como sabem, as CPCJ foram consideradas entidades que têm caráter absolutamente prioritário, nunca pararam a sua intervenção e nunca fecharam portas e tiveram que, de alguma maneira, reinventar-se naquilo que é a sua metodologia de trabalho com as famílias e com as crianças e jovens e também com as próprias entidades de primeira linha, em que naturalmente a escola é uma das entidades que mais relevo tem no acompanhamento das crianças e jovens. E então, agora sim, sem mais delongas, passaria à apresentação das nossas excelentes oradoras. Temos connosco Verónica da Silva, que é representante do município na Comissão de Crianças e Jovens do Porto Ocidental, é licenciada em Educação Social pela Universidade Portucalense, Infante Dom Henrique, é mestre em Pedagogia Social na Universidade Católica do Porto, tem estudos especializados em crianças e jovens em risco na Universidade Portucalense, um curso breve de pós-graduação em tutela educativa pela Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito e Centro de Direito da Família. Possui também um curso breve de pós-graduação em responsabilidades parentais, também pela Universidade de Coimbra, e uma formação de técnicos em avaliação e gestão de risco de violência doméstica. Formação também de técnicos de CPCJ como técnicos de apoio à vítima na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade do Porto e já presidiu a CPCJ do Porto Ocidental, sendo atualmente representante do município e comissária com efetivamente a responsabilidade, entre outras funções, de gerir processos de promoção e proteção. Peço então, se calhar de seguida, só para todos os participantes saberem quem é a doutora Verónica da Silva, só um pequeno cumprimento. Doutora Verónica, boa tarde.
Olá, boa tarde, doutora Joana, muito obrigada, que isso realmente, às vezes uma pessoa só dá conta das nossas notas biográficas quando alguém as lê. Efetivamente, pronto, já estou nas comissões desde 2008, é um trabalho que me faz feliz, acho que é mesmo efetivamente uma comissão, abrange um conjunto de ferramentas e é um trabalho com a comunidade. Sou educadora social e pronto, e aqui nós somos a maioria delas e como técnica superior com muito orgulho e isto acaba por me tocar um bocadinho estarmos aqui tantas educadoras sociais. Tive um percurso desde 2008 até agora, com uma paragem de 3 anos, como a lei assim o exige, mas efetivamente quando nós trabalhamos nesta área o bichinho fica dentro de nós e nós acabamos por não conseguir não aceitar novamente este desafio. Acima de tudo sou técnica, sou gestora de processos e é isso que eu gosto de ser, é trabalhar com as famílias, é tentar proteger ao máximo as crianças que são-nos comunicadas na comissão, e sou representante do município, estou na Câmara Municipal do Porto há 21 anos, enquanto educadora social. Pronto. É isto, boa tarde a todos e a todas, depois lá. Lá mais à frente nos dará também com certeza conta, doutora Verónica, da sua longa experiência, da sua experiência relevante na área da promoção e proteção. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu passo então também a apresentar a nossa segunda convidada, Marta Gomes, que integra e preside a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Centro. É também licenciada em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Santarém, pós-graduada em Reabilitação Psicossocial em Saúde Mental pelo CRIAP, exerce na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa desde 2004 e desde 2007 que integra a Comissão de Lisboa Centro, tendo assumido a sua presidência em setembro de 2020. A doutora Marta é subejamente uma pessoa muito minha conhecida, uma vez que integra realmente o território do distrito de Lisboa e, portanto, é com grande prazer também, Marta, que te revejo aqui neste encontro de olhares, de saberes, neste momento de oportunidade de partilha de experiências. Peço também que faças um brevíssimo cumprimento também a todos os participantes, por favor. Ora, muito boa tarde então a todos e a todas. Boa tarde, Joana, não é? Já temos aqui, como disseste bem, algum contacto, não é? Um subejo contacto. Antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade também de partilhar aqui esta experiência e de estar convosco a comungar este momento, que acho que é um momento bastante importante. Da minha apresentação, pouco mais posso dizer do que aquilo que já foi dito, não é? Portanto, eu trabalho nesta área da prevenção e da promoção já há algum tempo, desde 2004, sempre integrada na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Já trabalhei numa vertente mais de animação sociocultural, já estive sempre ligada à CPCJ, mas como entidade com competência em matéria de infância e juventude, o que me deu também aqui uma visão diferente e uma visão mais completa desta nossa forma de intervenção, não é? Deste nosso triângulo. E pronto, e é basicamente isto. Depois, mais para a frente, também terei mais oportunidade de vos passar mais um pouco desta minha experiência. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marta, é um gosto tê-la connosco. Eu vou, de seguida, dar-vos um bocadinho a ideia de como é que funcionará este webinar. Este webinar tem um conceito interativo. Eu vou colocar 5 questões às nossas oradoras e vou pedir que sejam sucintas na sua resposta, ocupando um máximo de 5 minutos. Serão 5 questões que serão respondidas por ambas, e vou então passar de imediato com a primeira questão dirigida à doutora Marta Gomes, em que gostaria de lhe perguntar de que forma é que o seu percurso profissional contribuiu para desenvolver o trabalho colaborativo interprofissional na CPCJ.
Bom, então e continuando aquilo que vos estava a dizer agora mesmo, não é, quando me apresentei, portanto eu comecei o meu percurso profissional como responsável de uma valência de animação sociocultural na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e depois, portanto, depois de 3 anos nesta função, passei para uma equipa de apoio à família, que são equipas, portanto, também interdisciplinares, que trabalham com as famílias, nomeadamente nas questões de prevenção e nas questões do risco. Portanto, aqui a grande mais-valia para depois esta questão do trabalho colaborativo e interprofissional na CPCJ foi, sem dúvida alguma, o trabalho em equipa, com outras valências, a visão holística que isto nos permite ter e também a grande oportunidade de trabalharmos diferentes facetas das famílias, não é? Portanto, concentrando e tendo o foco das necessidades da criança e do jovem, podermos trabalhar toda a família de uma forma bastante aprofundada. Portanto, e dando também aqui algum enfoque no sistema que é a família, não é? E nesta dinâmica que se tem que estabelecer. E pronto, e querendo ser bastante breve e cumpridora daquilo que me foi pedido, penso que por enquanto é isto. Respondeu, não é, Marta? Muito obrigada. E passava a perguntar exatamente a mesma questão à nossa anterior convidada que apresentei, a doutora Verónica da Silva, de que maneira é que pensa que efetivamente o seu percurso profissional contribuiu para desenvolver o trabalho colaborativo e interprofissional na CPCJ. No seu caso especial, como é que tem sido? Doutora Joana, se me permite só 1 minuto dos meus 5 minutos, eu não agradeci à associação o convite feito, porque não estava à espera que me fizesse para a gente se apresentar e queria agradecer. E agradecer à Marta e à doutora Joana também por estarmos aqui. Pronto, relativamente à questão que me coloca, eu subscrevo as palavras da Marta, porque isto acaba por nós estarmos todas na mesma função nas comissões. No entanto, eu acho que o trabalho nas comissões são um trabalho em rede, interdisciplinar, com multidisciplinariedade e um conjunto de saberes académicos que acabam por se conciliar e são várias mentes a pensar sobre as crianças e os jovens que temos finalizados na comissão. É impensável um trabalho numa comissão sem ser desta forma, não conseguiríamos o fazer, e todo o trabalho em rede que envolve a primeira linha que aqui no Porto, pelo menos nós costumamos dizer que são os nossos olhos relativamente às nossas famílias. Por isso é um trabalho de partilha, obviamente com confidencialidade e privacidade, porque temos todos procedimentos legais que teremos que os seguir, mas não há um trabalho mais rico, nesta pergunta que nos colocou, senão o trabalho em rede. Muito bem. Rápido. Doutora Verónica, muito obrigada. De facto, o trabalho na CPCJ não se dissocia da área profissional para a área profissional, não é? É sempre um trabalho que implica estes diferentes olhares de que falaram as duas e este enfoque na criança e no jovem e na sua família é naturalmente muito mais rico se atendermos a estas diferentes valências académicas e profissionais. Muito obrigada. Passamos então à segunda questão e gostaríamos de saber qual é que é, na vossa perspectiva, o papel do Técnico Superior de Educação Social nas CPCJ, isto é, há alguma especificidade que tanto a doutora Verónica como a doutora Marta entendam que levam com a vossa área profissional para o saber da CPCJ? Que especificidades? Doutora Marta, seguindo a mesma lógica? Bom, então, esta questão do papel do educador social, penso que para todos nós é uma questão sempre em construção, não é? E eu já sou educadora social daqui a pouco há 20 anos e, portanto, acho que desde essa altura, desde há 20 anos atrás, que esta questão do papel do educador social é sempre
é sempre uma questão, digamos assim, nunca, não é uma questão que esteja completamente respondida. Eu acho que, e na minha visão, nós somos puramente técnicos de intervenção comunitária. E, portanto, acho que esta é a mais-valia que nós trazemos para as equipas, que é a visão comunitária, a dinamização da comunidade e, portanto, este trabalho comunitário que eu acho que é o foco do trabalho das comissões. As comissões, na minha ótica, devem, antes de mais, cuidar das crianças e jovens da sua comunidade, e isto implica também aqui uma dinamização e um olhar do que é a intervenção comunitária e do que é trabalhar com as famílias nesta perspectiva. Portanto, para mim, este é o papel do educador social e é este o aporte que nós levamos às comissões e às equipas nas quais estamos integradas. E é isto. Portanto, digamos assim, Marta, que de facto aquilo que nos dizes é que há aqui um olhar, se quisermos, mais holístico, digamos assim, ou privilegia-se, não é? Este olhar mais holístico, mais comunitário, e este saber e esta experiência é trazida para a equipa numa perspectiva de trabalho de rede, não é? Trabalho de rede, de trabalho de pedagogia social, certamente a Verónica nos poderá falar um pouco mais e com mais conhecimento que eu, mas para mim é exatamente isso, é o trazer um bocadinho este olhar comunitário para dentro da comissão e também dinamizar um bocadinho isto, porque às vezes é um bocadinho mais complicado, não é? Integrar todas as visões, integrar todo este trabalho de rede que há pouco se falava. E acho que este é também o nosso contributo como técnicos especialistas nesta área, que é a intervenção comunitária, trazer um bocadinho isto, como é que isto se faz, como é que construímos um projeto, como é que podemos dinamizar aqui esta área, por exemplo, o trabalho com jovens ou uma atividade no âmbito de... Pronto, acho que é um bocadinho isto e acho que a Verónica, que é aqui mais especialista nesta área da pedagogia social, nos vai ajudar aqui um pouco e se calhar clarificar isto que estou a dizer. Eu vou já passar a bola para a Verónica. Como é que é, Verónica? Quer complementar aqui esta visão da Marta? Tenho algum cuidado que eu começo a falar e não me calo. Não. Temos tempo. Mais uma vez, subscrevo as palavras da Marta, porque não era fiel a mim própria se não o dissesse. Obviamente que nós somos educadoras sociais e acabamos por achar, e acho que somos, eu acho que é assim, nós temos uma base académica muito multidisciplinar. E eu costumava nos ver há uns anos atrás, ou seja, eu iniciei a licenciatura em 96, terminei em 2000, só para dar assim uma imagem de que também o que é que nós fomos enquanto educadores sociais e o quanto nós crescemos. A minha turma foi a primeira, foi pioneira na Universidade Portucalense, e ainda andávamos todos a ver o que era este educador social. Eu acabo por achar que nós temos uma parte muito pedagoga, que nos ajuda imenso em termos comunitários, a trabalhar com projetos, a trabalhar sobretudo com as crianças e jovens, estejam elas em risco, estejam elas em perigo, ou mesmo na educação não formal, como temos a parte social, ou seja, há aqui um peso académico que nos acaba por, passo a expressão, termos um jogo de cintura para todas as situações a nível da infância e juventude. Eu terminei em 2000, em 2001 inicio na Câmara Municipal do Porto, como coordenadora de um jardim de infância ATL e sempre a trabalhar em rede, em equipa, nunca soube trabalhar assim, de uma forma isolada. Acho que quem trabalha nesta área, se acha que um dia vai trabalhar sozinho, é uma utopia. Nós precisamos todos uns dos outros. Há uns anos atrás era um bocadinho das escoltadas e o meu utente, e acho que todas nós, quem estava nesta área, acabou por passar por isto, e eu acredito num trabalho em rede. Quando surge o bichinho, como eu costumo dizer, das comissões, lá fui eu e senti claramente isso, o trabalho em rede, a nossa criatividade que nós podemos trazer, o nosso olhar mais holístico, porque acabamos por ter uma abordagem e um olhar sobre a família, obviamente que o nosso centro é a criança e é mesmo a criança e o jovem, mas depois temos que trabalhar toda a família, porque um dos direitos consagrados da criança é o direito à família. Antes de aplicarmos qualquer medida residencial, teremos que nos focar na família alargada,
na pessoa idónea, ou seja, na parte no meio natural de vida. E eu acho que isso nos traz até em termos de avaliação, de avaliar a família, com a família, que eu acho que isto é muito importante, é estarmos com as nossas famílias ao lado delas e avaliarmos do princípio, meio e fim, sempre numa perspectiva colaborativa, porque a missão da Comissão é mesmo isto, não é? Por isso temos o Tribunal para decidir o que fará com aquela família. E eu acho que nós somos muito pedagogos, pronto, temos esta parte muito pedagoga que acaba por nos ajudar a nível do trabalho comunitário, a nível do trabalho das comissões e até a nível do trabalho social. Pronto, eu não sei se foi muito clara. Muito bem. Penso que sim, que foi muito clara, mas no entretanto também reforçar aquilo que a doutora Sara Teiga referiu logo no início, portanto sintam-se à vontade para ir colocando as vossas questões no bate-papo, que haverá com certeza lugar também a debate e a troca de impressões. De qualquer modo, a doutora Verónica focou e reforçou uma ideia muito importante e que talvez nunca seja demais reforçá-la aqui também neste contexto. As CPCJ trabalham em prol dos direitos da criança, mas pretendem essencialmente assegurar que a criança permaneça ao cuidado dos seus pais, da sua família, dos seus responsáveis legais, ajudando-as de alguma maneira a ultrapassar a situação de perigo e a capacitar a família para o exercício de uma parentalidade consciente e positiva. Perguntava também, novamente agora aqui à Marta, como é que, da experiência que a Marta tem, como é que habitualmente promove este diálogo interprofissional em contexto de CPCJ? Bom, então aqui eu acho que não há como não falar de como as CPCJs funcionam. Não sei se é do conhecimento de todos, mas de qualquer forma eu faço aqui um esclarecimento muito breve. As comissões funcionam em duas modalidades, a modalidade alargada e a modalidade restrita. Na modalidade restrita estão todos os técnicos que são os gestores do processo, e na modalidade alargada, isto de uma forma muito, muito breve, não é? Teríamos que dizer acerca disto, mas de uma forma muito breve é isto. Estão todos os técnicos representantes, convidados, cooptados, cidadãos com especial interesse nesta matéria, fazem parte da comunidade e da área geográfica, não é? Onde a Comissão intervém. E aqui, então, é que eu acho que nasce aqui este diálogo interprofissional, não é? E a riqueza de uma comissão. Nas discussões de caso que são tidas na equipa restrita, nas deliberações que são feitas, onde a tomada de decisão é sempre partilhada, na oportunidade que há de desenvolvermos aqui as nossas capacidades de comunicação, de podermos todos beneficiar da experiência de todos, isto na equipa restrita, que é igual na equipa alargada, não é? Onde é suposto trabalharmos mais as áreas da prevenção e da promoção dos direitos das crianças. Novamente, o que trazemos cada um de nós, as experiências que temos nas nossas entidades, o enriquecimento, o aporte que podemos dar do trabalho que fazemos na comunidade e a integração de todos estes fatores. Portanto, penso que aqui o diálogo interprofissional é por excelência a forma de trabalhar de uma comissão. Nem consigo ver o trabalho de uma comissão de outra forma, não me parece possível. Portanto, acho que é isto. E Joana, se me permites, agora passo um bocadinho a bola à Verónica para ela complementar. Que já estou Exatamente, Verónica, o que é que nos diz? É de facto a matriz de funcionamento das CPCJ, este diálogo interdisciplinário? Exatamente, e acho que acima de tudo é a partilha de saberes e a partilha de informação, quer com os elementos da restrita, quer com os elementos da alargada, e quando nós estamos na questão de gerir os processos com a primeira linha. Há um facto aqui que eu me recordo, que me lembrei agora sobre o diálogo interprofissional de alguns anos atrás, e que às vezes ainda surge, que ainda existe muito o mito que as comissões
são para retirar as crianças. Ou aqui no Porto, e vou passar a minha expressão muito tripeira, nos nossos jovens delinquentes, não é? A partir dos 12, até aos 12 anos, senão a doutora Joana vai dizer, então, como é que é? Mas que tenham com absentismo ou abandono escolar a partir dos 14, 15, mas depois têm tutela educativa, que nós somos a bófia das crianças, que é assim que eles às vezes nos veem no bairro, vem aí a bófia das crianças, que eles têm um terror. E às vezes temos de desconstruir isto nas famílias, que depois acabam por perceber que as comissões até é um fator muito positivo na vida delas, como também às vezes na primeira linha, porque às vezes até há situações que deveriam de sinalizar, que têm muito receio e que acabam por achar sempre que há um mito e que já está muito mais desconstruído relativamente às comissões que nós existimos para a retirada das crianças. Na largada, eu acho que é um momento muito importante numa comissão, precisamente por causa da promoção dos direitos da criança. Aliás, a comunidade, todos nós, enquanto civis, enquanto cidadãos, até a todas as entidades de primeira linha, comissões e tribunal, temos essa obrigação de estarmos presentes. As ações de sensibilização que se fazem nas escolas, que já se fez na PSP, ou em entidades que ainda sentem que tem que haver ali uma necessidade de perceber como é que funciona uma comissão, e eu, pronto, acho que vou reiterar novamente as minhas palavras, sem trabalho em rede, eu acho que nada no social é possível. Até porque a questão de não estarmos todos a fazer o mesmo, a questão da gente se sentar e perceber efetivamente o que é que aquela família necessita, eu acho que isto é muito importante. Eu não sei trabalhar, eu pessoalmente, atenção que estou a falar aqui enquanto técnica superior de educação social e pessoalmente, profissionalmente, durante 21 anos, eu nunca consegui trabalhar de outra forma. Acho que é impossível. Não sei se... Aliás, é uma das questões que efetivamente define o trabalho nos problemas complexos, não é? É a interdisciplinariedade, porque não sendo problemas lineares, não há uma só variável na sua origem, nem uma só resposta. Portanto, a resposta, a solução tem invariavelmente que ser multidisciplinar. Obrigada, Marta e Verónica. Excelente contributo. Vamos avançar mais um bocadinho. Se calhar vamos passar então para a quarta questão. E a quarta questão que tinha para vos colocar é esta. Ao longo da vossa experiência profissional em contexto de CPCJ, perguntar-vos se sentem que sempre foram proporcionados espaços de participação para as crianças terem uma voz ativa. Estamos aqui numa matéria que tem vindo a ser amplamente divulgada, a importância da audição da criança. Este dever da audição da criança resulta, de resto, da própria Convenção dos Direitos da Criança. A sua audição é obrigatória sempre que exista uma decisão que lhe diga respeito. Marta, como é? Ao longo da sua experiência, o que é que tem vindo a sentir a este respeito? Bom, aqui eu acho que, e como a Joana bem dizia, não é? Isto também tem sido uma construção, esta questão do dever e da obrigatoriedade de ouvirmos, e da importância, mais do que o dever e da obrigatoriedade, para mim é a importância de dar uma voz ativa às crianças e aos jovens, independentemente da sua idade, não é? Claro que isto dentro do próprio contexto e com técnicas específicas, não é? Porque não ouvimos da mesma forma uma criança de 3 anos que ouvimos um jovem de 16, não é? Mas é possível ouvir até uma criança de 2 anos, pronto. E aqui eu acho que esta construção tem sido muito importante e que temos muito a agradecer, pelo menos da minha experiência, aos nossos parceiros, à nossa rede e às entidades com competência em matéria de infância e juventude, que são, sem dúvida alguma, sempre serão os olhos e ouvidos da Comissão, muitas vezes. Se aos dias de hoje é importante e é um dever as comissões e os tribunais, não é? Que já são outros degraus de intervenção, ouvirem as crianças e jovens, aqui há uns tempos atrás isto não existia, não é? Eu ainda sou do tempo em que isto não existia e que eram as entidades com competência em matéria de infância e juventude que levavam a voz da criança, a voz do jovem até às comissões. Eu acho que isto ainda acontece
muitas vezes. Acho que é uma coisa que ainda temos que construir. Acho que as nossas comissões beneficiariam todas de ter um espaço físico onde isto fosse possível, uma sala com materiais, uma sala com sei lá, até mesmo mobiliário específico para podermos fazer isto, para as crianças e jovens também não olharem para nós com medo, porque eu sinto que muitas vezes nós não somos aqui em Lisboa, não somos a bofia das crianças, não é? Mas somos o bicho-papão. As pessoas olham para nós, as crianças olham para nós muitas vezes com receio, somos aqueles que tiramos meninos, somos os tirameninos, não é? E não é esse o nosso trabalho de todo, não, isso é o último dos últimos recursos, e era importante que pudéssemos ter na comissão um espaço de aproximação, que isto aqui não fosse um espaço onde não queremos entrar porque é mau, mas um espaço onde podemos entrar para falar, para comunicar e para ser ouvidos. E nós vamos tentando fazer um bocadinho este caminho, não é? De aproximação e de dizer às crianças e aos jovens que nós estamos ali para os ouvir, para os proteger, e penso que o caminho também tem sido este e que continuará a ser. Pronto. E é basicamente isto. Muito bem, Marta, obrigada. Verónica, o que é que lhe parece? O que é que tem sido também a sua experiência ao nível da audição da criança? Sim, isto ainda é um processo em construção, efetivamente que o é. As comissões, pelo menos a nossa, está dotada, neste momento não por causa do confinamento, tivemos que tirar tudo que era brinquedos, mas acabámos por conseguir ter ali algum espaço minimamente privado para podermos falar com elas. Concordo plenamente com a Marta, quando nós convocamos as nossas crianças, elas vêm algumas cheias de medo, o que é que vão para ali fazer, porque até ouviram o pai e a mãe dizer, se calhar é para retirar, ou ouviram algum vizinho a ter esse tipo de comentário. Aqui vou puxar a brasa à nossa sardinha. Nós, enquanto educadores sociais, temos uma formação que nos compete de até pôr no chão e sentarmos e ficarmos, que eu acho que é isso que nós temos que fazer enquanto técnicos, é ficar ao mesmo nível do que eles. Acho que isto é muito importante, eles acabam por se sentir à vontade. Concordo plenamente com a Marta, conseguimos falar com crianças desde os 2 até aos 16. Eu acho que às vezes há crianças com 4, 5 anos que nos falam muito melhor se exprimem do que às vezes os meninos de 15 e 16. As problemáticas também são completamente diferentes, como é óbvio, não é? Quando nós temos 14, 15, 16, a maioria é por outras questões, por abandono, absentismo e com tutela educativa. E acho que o direito a serem escutados é fundamental. E o direito à participação, relativamente a ter uma voz ativa, mais uma vez eu digo, a nível da alargada, deveríamos nós comissões, de conseguir fazer chegar às nossas crianças, aos nossos jovens, através de vários dias, como o Dia Mundial da Criança, como o Dia do Maltrato. Por exemplo, nós na nossa comissão, já no ano passado, levámos uns flyers, como é que eles se devem dirigir, quando eles tiverem algum problema, o que é que eles têm que fazer, ou seja, dirigimos-nos a eles, enquanto crianças e jovens. E também concordo com a Marta, que a primeira linha atualmente já tem uma grande bagagem relativamente a saber ouvir a criança. Aliás, a maioria das crianças, relativamente às escolas, nomeadamente nas TEIPs, verbalizam com a técnica, quer a educadora social, quer a psicóloga, a assistente social, daquilo que estão a sentir, daquilo que estão a passar, e depois remetem-nos para nós. Agora deveria ser mesmo, até nos tribunais, em todas as entidades, a criança deveria de ser ouvida obrigatoriamente, devia ser mesmo. Aliás, isto faz-me um pouco também lembrar, é quando nós temos na lei aquela medida das competências parentais, não é assim que se diz, mas eu caminho recordo-me, da formação parental, que é extremamente importante, porque a maioria das nossas famílias, pelo menos aqui a minha experiência o diz, às vezes não são negligentes por intuição, não é? Com a intenção, mas sim porque não têm outro modelo para trás. E a formação parental deveria ser devia haver muito mais CAFAPs, deveria haver muitas mais entidades de primeira linha que conseguissem trabalhar as questões das competências parentais. Eu sou muito adepta das competências porque haveria muito mais, o nosso trabalho acabava por ser, não é mais glória, mas pronto, havia ali logo no imediato
uma resposta muito maior. Pronto. Muito bem. Verónica e Marta, permitam-me também reforçar, já agora, um trabalho que é bastante importante e útil de suporte, realizado pelas investigadoras Ruth Agulhas e Joana Alexandre, sobre as boas práticas na audição da criança. É, de resto, um livro que está em formato e-book, está disponível na internet, se quiserem descarregar, e que identifica essencialmente 4 dimensões, 4 variáveis para que a audição da criança seja uma audição adequada, como dizia a Marta e a Verónica, e como dizia, aliás, subscrevendo as palavras de João dos Santos, não é? Que nos dizia que para ouvir a criança é preciso ficar com os olhos na mesma linha dos olhos da criança, não é? Mas para a audição da criança, de facto, estas duas investigadoras distinguem 4 variáveis. A variável referente ao próprio modelo da entrevista, e portanto aquilo que defendem é uma entrevista semi-estruturada, em que haja espaço para a criança poder exprimir livremente aquilo que pensa. A variável referente à própria criança no que respeita à sua fase de desenvolvimento. Vocês já disseram, e muito bem, não é igual entrevistar uma criança que esteja no período da primeira infância ou um adolescente, é muito diferente, e portanto há regras na audição da criança que devem atender ao estadio de desenvolvimento da própria criança. Depois a variável relativa ao próprio entrevistador, em que é de extrema importância também estarmos alerta aos próprios erros de percepção que o próprio interventor sistémico, se quisermos chamar assim, está sujeito pela sua própria bagagem, a sua própria experiência, portanto estar alerta para estas percepções, não é? E depois, por último, o próprio espaço, não é? E aliás a Marta há bocadinho falava que bom que seria que todas as comissões tivessem um espaço adequado à audição das crianças, que todos os tribunais tivessem esse espaço, e quem sabe até todas as entidades de primeira linha, não é? Um espaço realmente que deve ser, neste contexto, neutro, não deve ter muitos estímulos e deve atender naturalmente àquilo que é o objetivo da entrevista. Muito bem, então vamos passar à quinta questão, e que vos colocaria deste modo: quais são os futuros desafios que entendem que existem na proteção das crianças e jovens em perigo e em risco para a área específica de técnico superior de educação? Há desafios específicos para a vossa área profissional? Marta, o que é que te parece? Ora, eu acho que aqui o desafio, e na linha também do que temos estado a falar, o desafio não é específico para nós educadores sociais, ou pelo menos eu não o leio assim, mas penso que aqui o grande desafio para as comissões, para o trabalho das comissões, é efetivamente olhar para a comunidade como centro, e como centro da promoção, da proteção dos direitos das crianças. E eu digo isto muitas vezes, e provavelmente a Joana já me ouviu dizer isto mais que uma vez: é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E efetivamente eu acho que este devia ser um desafio que nós devíamos todos abraçar, nós educadores sociais, nós técnicos que trabalhamos nesta área, nós cidadãos que estamos aqui, não é? E que deveríamos todos ter voz ativa nesta questão. Enquanto educadores sociais, aqui eu acho que nós podemos levar muito o que é a visão ou melhor, a planificação de ações, o que é a criatividade de, por exemplo, construir um projeto, implementar um projeto. Eu acho que esta é muito a nossa especialidade, e acho que este é um desafio grande que nós podemos levar, porque acho que muitas vezes não nos veem como técnicos capazes de o fazer, e acho que esta é de facto a nossa especialidade: o trabalho em projeto, a dinamização de uma comunidade, a dinamização de um grupo, e a mim este é o que me faz sentido, e acho que este é um desafio muito grande para todos nós e para nós especificamente educadores sociais. Muito obrigada, Marta.
Verónica, está de acordo? Pois, o problema é que estou e já não sei, tiram as palavras todas. Eu, acima de tudo, acho que quem trabalha no sistema de promoção e proteção, quem trabalha na área social, nós estamos sempre em construção e acho que temos sempre de ter formações, acho que temos sempre que olhar para o outro, ver estudos e acabar por conseguir abraçar todos os saberes. Eu acho que também vou ficar um bocado repetitiva porque acaba por haver aqui algumas perguntas que uma pessoa já não sabe muito bem o que é que pode acrescentar mais. Mas, acima de tudo, nas comissões, não é uma situação estanca, as famílias são todas diferentes, cada caso é um caso, as situações são muito complexas, um absentismo escolar não vai ser igual a outro absentismo escolar e nós estamos sempre a reinventar, sempre, estamos sempre a tentar ser criativos e, mais uma vez, o trabalho em rede. Eu acredito muito na alargada, porque eu acho que é na alargada que também faz o sustento de uma comissão e de toda a comunidade onde nós temos competência para trabalhar e a participação da criança e dar voz ativa às crianças e aos jovens. Eu acho que se nós conseguirmos isso a 100%, já conseguimos metade do nosso trabalho. Não sei muito mais o que possa acrescentar, porque a Marta... Bem, Verónica, acho que enriqueceu a resposta a esta questão, realmente, pegando aqui nas palavras da Marta, o provérbio africano é aquilo que realmente sustenta a nossa intervenção, não é? É preciso uma aldeia inteira para proteger a criança, nunca seremos demais para promover os direitos da criança. Obrigada a ambas, vamos passar, doutora Sara, dê-me indicações. Sim, já tem no chat as questões, algumas questões e também comentários. Enviei Muito só para bem. si, está bem? Reuni Muito tudo. bem, então vamos lá aqui fazer uma súmula, não é? Uma súmula daquilo que... Mas eu não tenho... Espera lá. Nós temos aqui excelentes reflexões, muitos comentários, algumas perguntas também, não é? De participantes. Ora, muito bem. Então, de Cátia Souza para todos. Pergunta qual a vossa opinião em relação à formação parental numa primeira instância ter início pelos técnicos no âmbito escolar. Cátia, onde é que está a Cátia? Cátia Luís Souza. Boa tarde. Boa. Cátia, está sem câmara, não é? Estou. Eu neste momento estou em isolamento profilático devido à escola, então estou aqui no quarto fechada. Olha, Não dá muito jeito. Que gosto que é podermos lhe fazer companhia num dia tão difícil, hein? Já está a acabar. Ai, que bom, ótimo. Olha, Cátia, então a sua pergunta é relativamente à formação parental a ter início nos técnicos que trabalham na escola, é isso? Exatamente. Ok, e a quem é que quer colocar a questão? À Marta, à Verónica? Por acaso, como a escola pertence ao agrupamento de Gaia, pode até ser mesmo a doutora Verónica, que é um bocadinho mais próxima da realidade. Muito bem. Então vamos ouvir. Eu peço desculpa, eu não entendi muito bem a questão. É que a minha rede também vai falhando e eu tinha acabado por dizer à Sara que volta e meia ia-me colocar essa questão. Mas trabalha numa escola, é isso? Eu não Exatamente. Entendi. Sim, eu trabalho numa escola e por acaso o projeto que eu apresentei na escola foi a nível das competências parentais. Fiz este projeto um bocadinho em parceria com a CAFAP. E já agora gostaria de saber a vossa opinião, uma espécie de primeiros socorros às competências parentais, mesmo antes de sinalizar estas famílias para uma CAFAP ou para uma CPCJ. O que é que lhe parece, Verónica? Eu acho extremamente importante. Isto é o sistema de promoção e proteção a funcionar no seu pleno, não é? Acho que é uma excelente ferramenta. Logo que vocês consigam focalizar as famílias na escola e trabalhar
Eu acho que, acima de tudo, temos que primeiro perceber quais são os pontos fracos e pontos fortes daquela família e tentar precisamente o foco no problema. E trabalhar as competências parentais, e numa escola, quer dizer, acabam por conseguir que é num ambiente mais neutro, onde a família vai com uma maior à vontade e tentar remover a situação que esteja naquela criança de risco, de forma, sendo a primeira linha. Eu acho ótimo. Não sei se... Marta, está de acordo? Sim, sim, eu estou, claro que estou de acordo com a Verónica, eu acho que isto nunca é demais e que a primeira linha é isso mesmo, é a primeira linha e a primeira intervenção e é a primeira oportunidade de podermos fazer alguma coisa, não é? Portanto, nunca é demais. Muito bem. Aliás, costuma dizer-se que quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe, não é? E todo esse trabalho de construção do que é ser pai, do que é ser mãe, é um trabalho que vai crescendo à medida que a criança vai crescendo. E os pais sentem dificuldades, aliás, qualquer um de nós, como pai ou mãe, se houver aqui pais ou mães, com certeza se revê também neste desafio, que é um desafio que nunca é igual, e se essa capacitação parental puder iniciar-se precocemente, melhores serão os resultados, não é? Porque quando nós identificamos, por exemplo, uma família com dificuldade em pôr limites a um filho, quando verificamos que há uma criança que chega sistematicamente atrasada à escola, quando percebemos que uma criança não está suficientemente nutrida, porque não tem uma alimentação saudável e equilibrada. Todos estes sinais que de alguma maneira resultam em sinais de risco, quanto mais cedo forem abordados e intervencionados, melhor, porque, tal como a Marta aqui nos referiu, a CPCJ é realmente uma entidade que não é de primeira linha. Portanto, a CPCJ só atua quando, neste caso concreto, com a questão colocada pela Kátia, quando à escola não for possível realmente fazer superar a situação de vulnerabilidade daquela família. Portanto, podemos concluir que sim, Kátia, a sua questão, a resposta é sim, ainda bem que é possível desenvolver programas de capacitação parental em contexto escolar, porque com certeza que estaremos a contribuir positivamente para o desenvolvimento das crianças e estaremos também a prevenir situações de perigo ou de maus tratos na infância e juventude. Vamos para... Kátia, está satisfeita com a resposta? Mais alguma questão que tenha para colocar? Não, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Kátia, e as suas melhoras. Está saia quase. dessa. Muito bem. Depois temos do André Fernandes um comentário em que diz: acredito que o trabalho multidisciplinar é uma mais-valia não só para conceber uma visão holística, mas também porque considero que a intervenção necessita de vários pontos de vista, de várias matérias a serem postas em causa, de forma a resultar numa intervenção cada vez mais completa e inclusiva. E mais eficaz, não foi, André, que depois também ainda acrescentou. Boa, André, quer acrescentar, explicar-nos um bocadinho aqui, foi tão importante este seu comentário, é tão importante, quer dizer-nos mais alguma coisa? Eu só queria acrescentar que estou a acabar o terceiro ano de licenciatura de Educação Social, que depois também mais à frente iremos lá chegar, não sei eu que tenho uma pergunta também, mas o meu comentário foi no sentido de achar que as equipas multidisciplinares são uma forma bastante viável e cada vez mais importante no trabalho social. Porque considero que a intervenção pode ser feita, como o meu comentário dizia, de forma mais eficaz, de forma mais completa e até mais complexa, de uma forma com várias pessoas de áreas diferentes, com pontos de vista diferentes, com
até percurso profissional e educacional diferentes. E considero que isso tudo junto possa resultar cada vez mais em inovação de projetos, de intervenções que possam vir a ser feitas no futuro. Muito bem, André, obrigada. Aliás, trouxe-nos um conceito que ainda não tinha aparecido aqui, que é o conceito da inovação social, não é? Associado também ao empreendedorismo nestas áreas sociais, que é um conceito que vem ganhando cada vez mais escala, não é? Se calhar há uns 20 anos atrás não se falava em inovação nesta área, mas de facto a área dos projetos, a área da inovação social são cada vez mais importantes também em todos os contextos de intervenção. Obrigada, André, boa sorte para si, está quase a acabar. Portanto, muito sucesso para a sua vida pessoal e profissional para o futuro. Depois, tenho também aqui do Cláudio Garcia o seguinte comentário: Kátia, qualquer tipo de formação com os pais é sempre bem-vinda, o problema é eles atenderem a essas formações. Já dei várias, até com ofertas de jantares para os pais e até para levarem para casa, mas mesmo assim faltavam muito. Posso afirmar, quem fez do início ao fim evoluiu bastante e a sua relação com o seu educando muda. É verdade, Cláudio, está entre nós? Cláudio? Se calhar já não está, mas de qualquer maneira, Marta e Verónica, não sei se querem comentar esta afirmação do Cláudio, que diz que é difícil, não é? É difícil mobilizar os pais, é difícil chamar os pais realmente para estes programas. Eu se calhar posso dizer aqui qualquer coisa. De facto, a motivação é sempre uma questão na nossa área, não é? Motivar os pais, motivar os cuidadores para estas questões é muito difícil, principalmente porque é muito difícil às vezes as pessoas perceberem quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas e depois, consequentemente, perceberem qual a forma de os resolver, não é? Portanto, sim, este trabalho da motivação é muito importante, é muito específico e é um investimento muito grande e é o primeiro investimento que temos que fazer neste tipo de formações e pelo menos eu falo por experiência, não é? Que é motivar antes de mais e preparar as pessoas para quem vamos dar esta formação para aquilo que vamos fazer e efetivamente se só conseguirmos ter 3, tínhamos uma população de 10 e só conseguirmos ter 3, se estes 3 conseguirem fazer o seu caminho, o seu percurso, já é uma vitória, não é? E de certeza que aprenderemos mais e da próxima vez, se tivermos 10, se calhar estão 5, pronto, e vamos sempre aprendendo mais e vamos sempre aprendendo novas estratégias. Portanto, acho que aqui o foco também deve ser muito este, é não desistir e trabalhar muito a motivação. Sem dúvida, Marta. Verónica, quer acrescentar, complementar? Eu só quero dizer que já estou disponível. Cláudio, já viva! Eu vou-me calar para dar a... Bem-vindo. Olha, ouviu aqui os nossos comentários ou não? Eu ouvi, eu vou ser sincero, eu estava em 3 formações ao mesmo tempo, já acabei e eu tive de estar a trocar de dispositivo com câmara para poder agora estar a falar com vocês, está bem? Ok, muito bem, multifacetado, Cláudio. Sim, tem que Isso é uma ser. grande energia que você tem, não é? Estar em 3 Muito obrigado, muito ao obrigado. mesmo tempo é obra. Espero Sim, que aproveite, que tenha aproveitado. Sim. E o meu dia hoje tem que começar às 7h30 a ir a acampamentos, acordar miúdos de etnia cigana para virem para a escola e hoje correu muito bem, foram toda a gente, estou muito contente, estou muito motivado até. Boa, excelente. Sobre esta questão dos pais, é assim, para quem trabalha em cooperação com a CPCJ, que já o faço há imensos anos, temos que nos aperceber que os pais com quem trabalhamos, com quem vamos intervir, são pais que também não estão muito interessados na estrutura escolar do seu filho, na construção, então também são pais que quando nós pedimos para colaborar e para uma formação, estão sempre a querer esquivar-se, estão sempre a querer não atender este tipo de intervenção. Eles sabem claramente
que é algo necessário. Nós, enquanto educadores sociais, fazemos tudo o que é possível para cativar este público. Eu falei dos jantares, porque é verdade, fazia pós a altura da escola, e inclusive até dava mais comida. Olha, ok, agora está aqui mais comida, embaladinha, toda coisa, levem para casa, para as vossas famílias, para ter mais essa motivação. E sim, temos que andar neste tipo de jogos para conseguir os convencer, mas claramente faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Há pais que coisas muito simples como acordar um filho para vir para a escola, e atenção, não estou a referir de etnia cigana, estou a falar em toda a gente. Acordar um filho para vir para a escola, ou cortar as unhas, não vir o miúdo todo sujo para a escola, são coisas que eles não prestam atenção. Ou o discurso que têm com os filhos também não é o mais adequado, não é o mais correto. Por isso, lá está. É difícil, mas não é impossível, claramente não. E é sempre muito bom. Obrigada, Cláudia, pelo seu testemunho em discurso direto, porque pelos vistos o Cláudio tem este trabalho direto com as famílias que é, bem-aja, muito importante e de facto é isto que diz, não é? É preciso ir ao encontro daquilo que é a motivação de cada um, conhecer um bocadinho os pais, não é? Para isso é preciso realmente conhecê-los para se conseguir chegar ao seu coração e em consequência disso, de ganhar a confiança deles, também conseguir depois adaptarmos-nos também àquilo que são os seus horários, que às vezes também é uma das dificuldades destes programas de capacitação parental, não é? São os horários de funcionamento. Obrigada, então vamos passar também... Joana? Sim. Posso só acrescentar duas claro, coisas? Claro, Verónica. Pronto. Uma era, quando eu digo que nós, educadores sociais, somos criativos, eu acho que Cláudia é prova disso. Tudo o que ele faz para conseguir efetivamente alcançar estes pais. A corresponsabilidade também é extremamente importante nestas famílias e relativamente às vezes às famílias não haver aqui uma adesão para estes projetos. Também tem muito a ver com as expectativas que a própria família tem relativamente à escola. E aqui focando-me na etnia cigana, porque nós acabamos por ter alguns processos, é exatamente isto, eles veem uma cultura muito não à escola para as meninas a partir de uma certa idade, os meninos acabam por também não precisarem até ao 4º, 5º ano, e depois trabalhar estas famílias em que a cultura, não é o que eles têm ali muito vincado, é extremamente difícil. Por isso é que eu, Cláudio, tenho que dar os parabéns, porque é extremamente criativo com os parabéns de todas as atividades que tu vais fazendo com estas famílias. Era só isso, desculpem. Obrigada, Verónica. Também temos aqui uma boa nota da Cátia Luís Souza, que nos diz que, sendo educadora social no âmbito escolar, desenvolve um projeto de competências parentais em parceria com o CAFAP e que funciona muito bem. Portanto, lá está, temos aqui um bom testemunho de que as coisas muitas vezes resultam com grande sucesso, não é? Estes programas também. Depois temos a Marta Fontoura, que diz que é cada vez mais importante que se trabalhe as competências parentais com as famílias, respeitando sempre todas as características e crenças enraizadas em cada família. E a pergunta é, com uma família de etnia cigana, de que forma podemos intervir para combater o abandono escolar precoce? Obrigada a todos. Esta é uma grande pergunta, é uma pergunta para queijinho, não é? Marta e Verónica, o que é que vos apraz responder, ajudar aqui a Marta naquilo que é a sua inquietação relativamente a esta pergunta? Verónica, quer dar alguma achega? Ou se calhar o próprio Cláudio? Não, é uma situação, eu acho que é muito complexo e vai depender de família para família, mesmo dentro da etnia cigana. Eu, durante estes anos todos de comissão, as famílias que eu tive na comissão há uns anos atrás, era claramente uma cultura muito fechada. A partir dos 12 anos as meninas não iam para a escola, os meninos iam de acordo com os seus horários. Se tivessem um horário das 8 às 5 da tarde, eles tivessem que acordar mais tarde e só iam às 11, meio-dia, iam. Agora sinto as famílias da etnia cigana muito mais abertas para a escola. No entanto,
é assim, quando também vêm para a comissão, não é? Há sempre aquele peso de uma CPCJ. Acabam por ter algum receio que os processos também vão para tribunal e depois isto também implica aqui algumas questões, nomeadamente, peço desculpa, a maioria das famílias tem rendimento social de inserção, tem um plano de inserção, um CI, eu acho que é assim, contrato individual, e que uma das cláusulas é que as crianças terão que ir para a escola, por isso tem aqui algum peso, e também em termos de, por exemplo, da nossa área, temos algumas associações que trabalham dirigidas para a etnia cigana e que os vão puxando. Pronto, é muito complexo, não dá para ter ali uma linha orientadora e que diga, é assim que se faz. Eu não sei, o Cláudio se calhar está muito mais à vontade a falar, uma vez que é... Cláudio, julgo que tem experiência diretamente com Olá, crianças novamente. e jovens de etnia cigana, é isso? Olá, novamente. Antes de mais, eu sou também de etnia cigana. Muito Trabalho bem. com etnia cigana já há alguns anos. Está aqui minha colega também, Aurora Coelho. Aurora, onde é que está a Aurora? Ai, pera lá, aí. Aurora, Aqui está a minha colega. vê-la. Respeitem a barriguinha da minha colega. Está grávida de 8 Em meses cima de da idade. bola. Eu vou deixar a minha colega também falar Obrigada, um bocadinho, Aurora. porque é sempre bom ouvirmos de várias pessoas. É assim, o nosso projeto, que é o Lusco Fusco, nós pertencemos ao programa Escolhas e, efetivamente, o trabalho que fazemos com as famílias diretamente com as famílias. Nós andamos pelos acampamentos. Estamos a falar de uma menina que está aqui com 8 meses e tal de barriga e ainda anda pelos acampamentos. Eu quero que ela vá para casa e ela continua. Mas eu não deixo. Mas ela não deixa. E é assim, isto só funciona bem através de confiança. E não dá para trabalhar com estas famílias a vir, olha, venha aqui ter connosco a CPCJ ou venha ter connosco aqui à escola e nós vamos tentar trabalhar. Não. A mensagem com estas famílias é muito complicada de passar e tem que ser uma mensagem persistente, diariamente e em toda a hora. É assim, só para vocês verem, hoje de manhã passei uma mensagem às 7h30 da manhã, quando estive lá no acampamento, e a mensagem perdeu-se para alguns dos pais. Eu disse, olha, vocês têm que estar às 3 horas na escola, por causa dos computadores, agora não sei o quê, às 3 horas na escola, e eu tive uma mãe, às 9 da manhã estava lá na escola. Mas, oi, Alvina, eu disse que era às 3, e ela, pensava que era às 9. Ou seja, isto não é algo que seja fácil, porque estas pessoas também têm baixo nível de literacia, não compreendem bem as coisas que nós dizemos e temos que adaptar o discurso. Eu acompanho as famílias diretamente ao CPCJ, eu vou com as famílias, que é para ouvir os técnicos, e eu consegui explicar depois às famílias fora, que eles percebem uma coisa. Desculpem lá, Aurora, continua aí, que eu tenho uma filha agora aí a mandar. Tá? Ora, muito bem. Portanto, a conciliação, o Cláudio trouxe indiretamente o tema da conciliação da vida profissional com a vida familiar, não é, Aurora? Exato. Eu estou quase. Sucintamente, Aurora, o que é que gostaria de acrescentar àquilo que o Cláudio já nos referiu? O Cláudio basicamente já disse tudo, e pegando no que a doutora Verónica estava a dizer, cada família é uma família, até diria que cada acampamento é um acampamento, cada comunidade é uma comunidade. Nós trabalhamos em Faro e, na verdade, eu também já trabalho há uns anos com a comunidade cigana e conheço várias, e vou-vos dizer que são todas mesmo muito, muito dispares, e mesmo dentro da própria comunidade existem, vamos ver isto como se fosse um sistema de castas, não é? Existem os que estão mais altos, os que estão ali mais baixos, e a maneira como falamos também é sempre diferente, e é isso, e a mensagem não passa sempre, e não pode ser, nem sequer é semana a semana, nem é dia a dia, é hora a hora, a mensagem tem que ir sendo passada. E não há uma fórmula correta. Nós, aliás, temos um grande problema de absentismo, que neste momento estamos a tentar, talvez a 20ª tentativa, que neste momento começa, como o Cláudio disse, hoje ficámos muito contentes, toda a gente foi à escola, vocês não entendem a alegria que é toda a gente ir à escola, e estamos a falar de, nem são 20 meninos e meninas, portanto não é assim tanta gente, mas toda a gente ir à escola. Foi uma grande vitória, portanto hoje é um dia muito importante. Mas é muito trabalho, e de levantar às 7 da manhã para conseguir estar lá
e de trazer e de falar com os pais e explicar a importância e arranjar outros métodos dentro da própria escola, porque depois nós também estamos dentro da própria escola. Exatamente. E trabalhar com eles de maneira diferente, consoante as necessidades, para aqueles que faltam mais, para aqueles que faltam menos, e está a ser feita uma estratégia com a própria escola para que o absentismo, não só com os pais, mas com a escola, para que o absentismo diminua. Mas não há nenhuma receita mágica. Aurora, muito obrigada. É de facto um trabalho à medida, não é? Não há receitas, como bem disse, e é um trabalho de relação, não é? De conquista da confiança, não é? Alguns anos trabalho também já de amor onde... também. Muito obrigada, Aurora e Cláudio. Temos aqui também, voltando ao André, o André faz aqui um pedido, não é? Mas eu penso que o André terá que depois, naturalmente, contactar a própria associação ou solicitar o contacto de algum dos presentes para o apoiar, porque aquilo que pretende é que tipo de dicas me podem fornecer, quais os pontos que devo dar prioridade, quais os pontos que devo atender, como devo fazer a minha intervenção. Isto é uma mega pergunta, não é? Portanto, André, eu sugiro que o André, se precisar realmente se desejar o apoio de alguém em particular aqui presente neste grupo, que possa solicitar pelo bate-papo o e-mail dessa mesma pessoa, está bem? Agradeço-lhe a intervenção. Do Cláudio, André já definiu o seu público com quem pretende trabalhar? Obrigada, Cláudio. Primeiro defina o público que prefere trabalhar ou então que acha mais desafiante para si. Aproveite todos esses momentos para evoluir e de preferência não se restrinja a um público, pois todas as experiências são importantes na sua evolução como educador social. Marta, trabalha somente na escola ou intervém junto da família no local onde vivem? O meu projeto intervém em ambos os sítios e com o apoio e acompanhamento do corpo docente da escola e os resultados aparecem. Boa, fantástico, muito bem. Muito bem. Da Joana Valente, eu trabalhei como técnica superior de educação social num agrupamento de escolas, criei um projeto, Escola com Pais, boa. Esse projeto abrangeu toda a comunidade escolar, inseri nesse projeto uma equipa multidisciplinar. A CPCJ teve uma importante intervenção no projeto, em suma, os pais e encarregados de educação desmistificaram o papel da CPCJ no apoio à família. Por isso, sim, o trabalho em equipa é fundamental. Exatamente, Joana. Obrigada por reforçar esta mensagem tão importante do trabalho de rede e do trabalho em parceria. Também de Isabel Pinto, como é que o técnico superior de educação social neste contexto, como é que os técnicos lidam com a distância ótima? Ok, Isabel Pinto, onde é que está a Isabel Pinto para nos... Está através do canal YouTube. Está através do canal Já YouTube. tentei perceber um bocadinho mais a questão, porque para mim não está um bocadinho clara, mas ainda não deu feedback. Ok, então vamos aguardar mais um bocadinho. Não sei se tem a ver com o facto de estarmos em pandemia e com a utilização das medidas de segurança, suponho que sim. Portanto, se assim for, o técnico social como elemento que lida com pessoas e que intervém com crianças e jovens e famílias, terá que utilizar todas as medidas de segurança para a sua proteção e a proteção dos outros. Também a Joana, ainda complementarmente, nos diz que preparar a sociedade para a mudança de mentalidades e erradicar certos tabus é essencial. Trabalhei numa escola em que a comunidade cigana até interagia na dinâmica escolar, mas havia sempre um olhar dos outros pais encarregados de educação. Assisti a comentários da exclusão e preconceito de crianças para outras crianças ciganas. Joana, está aqui connosco? Joana? Está connosco? Sim, estou. Joana Valente. Joana Valente. Sim, estou. Joana Valente. É mesmo verdade, não é, Joana? Sim, é verdade. Muitas vezes o estigma é algo que condiciona gravemente a nossa intervenção, não é? Foi muito complicado. Foi muito complicado, porque na altura eu era estagiária,
ainda não tinha bem noção de como fazer, de como modificar essas mentalidades, mas foi bom eu conseguir fazer trabalhos em equipa de crianças não ciganas com crianças ciganas. Juntamente fiz também uma feira de legumes que nós criamos na própria escola e trabalhamos todos em equipa, os pais todos trabalharam, juntei ali duas comunidades, não é? E correu bem, mas digo que não foi fácil, porque o problema não foi os ciganos, não foi mesmo a sociedade, nós, os outros, entre aspas, os que não são ciganos, não é? Foi muito difícil trabalhar em equipa com as duas pessoas, com as duas fases da moeda, como se costuma dizer. A mentalidade acho que em primeiro trabalhar a mentalidade de todos é essencial, acho que sim. Muito importante, não é? O trabalho sobre os preconceitos, não é? Foi, sim, acho que Obrigada, é muito importante. Obrigada. Obrigada, Joana. Então, Sara, resta-me, se calhar, neste final de linha, de fazer aqui um bocadinho de síntese, não é? No fundo, dar aqui 4 ou 5 palavras-chave para encerrarmos este encontro de vontades, este encontro de interesses, de motivação em fazer mais e melhor. Passarei depois de seguida então a palavra à doutora Sara para fazer o encerramento desta sessão. Das minhas notas, não sei antes também, se me permite, Sara, também ainda dar aqui a palavra à Marta e à Verónica, só no sentido de lhes perguntar se querem deixar alguma mensagem aos nossos participantes, referirem mais alguma questão que considerem de interesse antes de nos despedirmos. Ora bem, eu vou falar só como educadora social, eu estou assim muito elitista, vais-te lá saber porquê. Acho que acima de tudo, seja a área que nós trabalharmos a nível do sistema de promoção e proteção, e ouvindo aqui alguns relatos, acho que temos que estar, temos que olhar para o outro, pondo no lugar do outro, sem ideias pré-concebidas e sem preconceito. Acho que isto é a base de qualquer trabalho a nível social. Se nós conseguirmos, às vezes todos nós temos algum tipo de preconceito, era mentira se não o tivéssemos, mas se nós conseguimos trabalhar essa nossa parte e olharmos para o outro dessa forma, eu acho que a corresponsabilização que nós queremos colocar nas famílias para elas poderem trabalhar e verem o problema que têm, acho que vamos conseguir trabalhar a criança e o jovem de uma forma diferente. E enquanto educador social, eu acho que nós conseguimos de alguma forma ter este olhar. Era a única coisa que queria deixar. Obrigada, Verónica. Obrigada pela sua presença, pelo seu ótimo contributo. Marta? Bom, então agora é a minha vez de dizer à Verónica, acho que a Verónica já disse praticamente tudo, mas eu queria só acrescentar e aqui também falar um bocadinho deste trabalho que o Cláudio e a Aurora fazem, que é sem dúvida um trabalho de muito valor, não é? Que eu acredito que cada um de nós que estamos aqui também faça um bocadinho, cada um à sua maneira, não é? E acrescentando um bocadinho aquilo que a Verónica disse, eu acho que no nosso dia-a-dia não há nada mais importante do que nos lembrarmos de ser todos os dias pessoas, ou seja, todos nós temos as mesmas necessidades, todos nós somos pessoas, todos nós estamos em relação constante com o outro e a capacidade de nos podermos colocar no lugar do outro acho que é o mais importante para a nossa prática, de conseguirmos perceber que o outro tem necessidades, que o outro tem coisas simples, não é? Que o outro também é pessoa. Isso acho que nos acrescenta muito valor e nos faz também qualquer coisa tão simples como o que o Cláudio há pouco dizia de ter motivado as famílias com o jantar, não é? Isto é uma coisa muito simples, mas que é muito, não é? A simplicidade depois às vezes também nos traz estas coisas e são necessidades que cada um de nós tem e é isto que... E a minha prática, a mim tem-me dito muito isto, não é? É isto que me faz às vezes
conseguir falar com as pessoas, estar com as pessoas e continuar a adorar fazer aquilo que faço. E hoje, por acaso, sou presidente de uma comissão, mas amanhã poderei ser novamente uma técnica educadora social, como quando comecei na animação socioeducativa, com o mesmo entusiasmo, porque efetivamente é isso que me motiva, é ser pessoa. Pronto, era só isto que vos queria dizer e deixar um pouco. Muito obrigada, Marta. E com a tua reflexão, lembrei-me de uma história, e é assim que eu vou acabar aqui convosco. Um antropólogo fez uma brincadeira com as crianças de uma tribo africana, colocou um cesto cheio de fruta junto a uma árvore e disse para as crianças que o primeiro que chegasse à árvore ganharia todas as peças de fruta. Dado o sinal a todas as crianças, as mesmas saíram ao mesmo tempo e de mãos dadas. Depois sentaram-se juntas para receber a recompensa. Quando o antropólogo perguntou porque é que eles tinham agido desta forma, sabendo que entre eles poderia ter todos os frutos para si, eles responderam Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque tu és. Eu sou porque nós somos. Portanto, é realmente aquilo que também gostaria de reforçar e de vos deixar, agradecendo à doutora Sara o convite, agradecendo a presença de todos, foi um gosto e até muito breve. E agradeço eu mais uma vez também a presença de todos, aos participantes resistentes, chegámos a ser 90, mas com certeza deve ter sido interessante porque acabámos 70. À doutora Joana Fonseca, à doutora Marta Borges, à doutora Verónica Silva. Foi sem dúvida um webinar interativo com troca de experiências entre os técnicos superiores de educação social. Foi muito interessante este debate e a forma como também o altruísmo que nós revelamos enquanto técnicos superiores, que já damos a resposta mesmo no chat entre nós, a querermos ajudar até os futuros profissionais, porque achamos que esta profissão é bastante pertinente neste mundo, não é? Convido-vos a visitar o nosso site, a conhecerem mais em pormenor o trabalho desenvolvido pela associação e todos os benefícios que têm a oferecer. Apelamos então a todos os técnicos superiores de educação social que se unam e que se continuem a revelar esta troca de experiências e que se unam com a APTES para que juntos lutemos pelo reconhecimento da profissão em Portugal. E bem-ajam, foi muito delicioso ouvir-vos. Obrigada. Obrigada. Bom fim de semana. Muito obrigada a todos e a todas. Beijinho, Marta, Joana e Sara. Obrigada. Até breve a Obrigada, bom fim de semana. Obrigada.